Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo do canal Mais da Bíblia. Antes de nós darmos início ao estudo de hoje, eu gostaria de falar algumas coisinhas bem importantes. Primeiro, você que é novo no canal, que está visualizando e ainda não é inscrito, aperte aí o botão inscrever-se, tá ok? Depois que você apertar esse botão, você vai apertar o sininho ali, todas, porque todos os vídeos que nós postarmos aqui, você será notificado. Além disso, você tem que deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar este link do canal com outros contatos seus. Se você apertar compartilhar, vai abrir aí no seu celular ou no seu computador várias plataformas, como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. E aí você pode estar compartilhando nas suas plataformas para que outros contatos, amigos seus que não conhecem a palavra, possam conhecer por meio deste canal. Esta é uma forma também de evangelização nas redes sociais. Então você não pode esquecer disso, tá ok? Eu estou falando isso porque se nós não agirmos desta forma, as plataformas não vão reconhecer que este canal é relevante e que é sério na pregação da palavra de Deus, tá ok? Então não se esqueça de fazer essas coisas. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que é intertextualidade bíblica. Este assunto é muito debatido e muito falado aí fora pelos linguistas, pelos gramáticos, e no dia a dia nós estamos sempre usando intertextualidade. Toda vez que você faz referência, ou menção, ou citação a um autor, olha, aquele autor tal que eu li, de repente a um músico, a um artista, você está fazendo intertextualidade. Mas a definição dele é o seguinte: intertextualidade deriva do latim intertexto, que significa literalmente misturar tecidos. O tecelão, quando ele quer produzir uma roupa, um tecido colorido, ele pega vários tipos de linhas, de diversas cores, e ele monta ali a sua produção, ou ele produz ali a sua roupa, ou o seu tecido. Assim é a ideia do texto. Quando um escritor, ou de repente até alguém, um acadêmico, quer fazer um TCC, ele vai, para poder ter sustentabilidade ao que ele está tratando, ele vai pegar textos de determinados estudiosos do assunto e vai colocar as referências à ABNT. Tanto no texto como no final do texto, as referências bibliográficas. Essa é a ideia da intertextualidade. Perceba que não é difícil assim. O termo intertextualidade também pode significar referência, citação, alusão ou diálogo entre textos. Então você perceba que há esta ligação, esta relação de textos. Toda vez que o autor posterior quer dar base, sustentabilidade à sua produção textual, ele alude, ele faz uma citação, uma menção ao autor anterior. Isso é bem relevante, a gente vai ver daqui a pouco aí nos textos bíblicos. Existem intertextualidades de textos verbais, não verbais, verbais e não verbais juntas. Vamos ver um exemplo aqui? Olha na tela. Olha a letra da música Monte Castelo, da Legião Urbana, desta banda de rock brasileira. E você também tem aí embaixo a intertextualidade com um soneto de Camões. Essas duas letras, tanto a poesia de Camões, o texto de Camões, como a música de Legião Urbana, está fazendo referência, ou de repente a alusão, ou até o eco, que a gente vai explicar daqui a pouco, a 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao verso 13. 1 Coríntios 13 está falando do amor. E você olhar aí na tela, você vê que tanto a letra de Legião Urbana fala do amor, faz uma alusão ao amor, já o soneto de Camões faz um eco a 1 Coríntios capítulo 13.
Tá certo? Então perceba que este texto está fazendo, tanto um como o outro, está fazendo tanto alusão como eco a 1 Coríntios capítulo 3, o texto bíblico. Tudo bem? Vamos ver mais uma imagem. Aí no texto 1, você tem le penseur, que é um termo francês para o pensador, que está no Museu de Paris, na França. E no texto 2, você tem um pensador moderno, de 2008, de Andy Singer. Essas duas imagens também é um tipo de intertextualidade, só que é uma intertextualidade não verbal. Por quê? Porque não tem texto. Toda vez que você vê imagens e não tiver texto, é uma forma de linguagem, mas uma linguagem não verbal. Tudo bem? Vamos ver mais uma imagem. Ao centro você tem a famosa pintura de Leonardo da Vinci, que é a Milanesa. Do outro lado você tem do Bombril, que é do comercial antigo, e do outro você tem a Mônica. Todos eles fazem uma alusão ou uma intertextualidade com a imagem do centro de Mona Lisa. Também poderíamos ver esta imagem como uma paródia, com um senso ali de humor. Então a paródia tem esse senso de humor, às vezes crítico, às vezes irônico, ok? Então esta é a ideia desta imagem, uma intertextualidade. Vamos ver mais uma. Puma. Agora você tem uma referência de texto verbal e não verbal, juntas. Como você pode ver aí na tela, você tem Puma, você tem ali a imagem do felino, e embaixo Pumba, que é a imagem que até chega do humor de um porco-espinho, né? Ou de um javali. Então você tem essa intertextualidade, paródia de humor entre essas duas imagens. Mas vamos ver alguns detalhes aqui. Existem vários tipos de intertextualidades. São elas. O plágio. O plágio também, segundo alguns estudiosos, também é uma forma de intertextualidade, só que é ilegal e é crime. Se você for escrever um TCC, uma monografia, você deve, e você colocar ali, citar algum autor, você deve colocar referência, a ABNT, como nós falamos no início. Você nunca pode citar um autor sem colocar a sua referência, de onde você está tirando e extraindo o texto. Tá certo? Isso é importante. Depois você tem a citação, direta ou indireta, mas cita o autor original. Então a citação direta ou indireta, ela faz referência ao autor original, ela faz a deferência à menção, certo? A paráfrase é uma reescrita com palavras diferentes. A alusão, que é uma citação com algumas modificações, como se fosse ali uma paráfrase. A referência, que é menção explícita de um texto ou autor. A paródia, como nós vimos ali nas imagens, né? Imitação irônica, crítica ou humorística. O pastiche, que é imitação respeitosa, diferente da paródia. Então a pastiche aqui é diferente. É uma imitação respeitosa, mas não tem um senso crítico, humorístico ou irônico. Você também tem a tradução. A tradução também é um tipo de intertextualidade. A tradução é uma adaptação de um texto original para uma cultura. Por exemplo, as nossas Bíblias é uma forma de tradução. Ferreira de Almeida. Aí você tem a RA, RC e por aí vai. É um tipo de intertextualidade, só que é uma tradução. Às vezes tem a Bíblia paráfrase, né? Que é a Bíblia viva e por aí vai. Também é um tipo de intertextualidade. E você tem, por último, o eco, que é uma referência sutil ao texto. Até aqui tudo bem? Todos eles são tipos de intertextualidades. Nós vamos nos ater agora a 3 tipos que aparecem na Bíblia. A intertextualidade explícita ou citação, a intertextualidade implícita ou alusão,
e a referência sutil ao eco. Para ficar mais fácil aqui o estudo de hoje, ao invés de falar intertextualidade explícita, intertextualidade implícita, referência sutil, vamos chamar assim então. O primeiro, intertextualidade explícita, vamos chamar de citação, que é a citação direta. A intertextualidade implícita, vamos chamar de alusão, que tem algumas modificações nas palavras. E a referência sutil, vamos chamar de eco. Tá bom? Aí fica mais fácil aqui para nós compreendermos este assunto importante. Segundo esse teólogo que está aparecendo na tela, G. Cabelli, PhD, especialista em teologia bíblica do Novo Testamento, no livro Manual do Uso do Antigo e do Novo Testamento, na página 55, ele escreveu o seguinte: pode-se definir alusão como uma expressão breve, deliberadamente pretendida pelo autor para ser dependente de uma passagem do Antigo Testamento, diferentemente de uma citação do Antigo Testamento, que é uma referência direta. A alusão é indireta. A redação do Antigo Testamento não é reproduzida diretamente como na citação, como eu acabei de falar aqui. Então, a citação, que é a intertextualidade explícita, ela é direta. Já a alusão é indireta, porque modifica algumas palavras. Tudo bem? Vamos ver que ele continua dizendo, na página 56 do mesmo livro. Portanto, o eco é apenas uma referência sutil ao Antigo Testamento, não tão clara quanto a alusão. Então, o eco é algumas palavras, a gente vai ver daqui a pouco aqui. De repente, a palavra bênção vai aparecer no livro de Gênesis, pode aparecer em Salmos, pode aparecer no Novo Testamento, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no Apocalipse. Então, uma palavra, ela pode ecoar em outros livros da Bíblia. Isso é questão de eco. Quando você está numa sala vazia e você grita ali na sala, perceba que ali tem eco, porque a sala está vazia e tem eco. Essa é a ideia deste termo. Eco é quando esta palavra aparece no Antigo Testamento, mas ela vai aparecendo em outros livros da Bíblia. Isso chama-se eco. Assim como um grito que você dá numa sala vazia. Até aqui, tudo bem? Vamos avançar. Ainda o teólogo G. Cabelli, ele diz assim: para ele, intertextualidade envolve questões filosóficas e epistemológicas, que confunde com métodos pós-modernos de interpretação voltados para o leitor e não para a intenção do autor. Então, G. Cabelli não gosta muito da expressão intertextualidade, porque para ele faz alusão ou faz referência a termos filosóficos, epistemológicos, que é de experiências. Então ele não gosta muito de usar esse termo. Ele prefere usar referência bíblica, ou citação, alusão ou eco. Então G. Cabelli, esse grande teólogo do Novo Testamento, fala desta forma. Mas existe um outro teólogo que fala diferente. Está aí o site aí aparecendo, depois você pode fazer uma pesquisa. Landon, ele diz assim, esse professor: assim, cada texto pode ser comparado a uma tapeçaria, que todos os elementos cooperaram para comunicar sentido. O sentido é o resultado tanto do escritor original, como a habilidade do tecedor literário, que usou material anterior na elaboração de um texto novo. A habilidade do escritor posterior, porém, não pode anular a arte do escritor anterior. Olha que detalhe interessante. Então, ele não tem nenhum problema em relação a usar o termo intertextualidade. Então, cada teólogo vai usar uma expressão, desde que o autor posterior não anule o autor anterior. Então, se anular, então, para ele não é intertextualidade. Na verdade, você pode fazer citação, menção, um eco. Agora, você não pode tirar, ou banir, ou apagar tudo aquilo que o autor anterior escreveu. Isso é importante nós entendermos. Vamos analisar na Bíblia agora essa questão da intertextualidade.
Então vamos analisar um texto. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a minha tradução é revista e atualizada, de repente você pode estar com outra tradução, mas diz assim, em Romanos, no capítulo 4, no verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Paulo, escrevendo essa epístola, esta carta à igreja de Roma, que era composta tanto como para judeus e gentios, Paulo aqui, ele está falando da questão da justificação pela fé. Ele está usando o exemplo de Abraão. E quando você vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 15, no verso 6, você vê essa mesma expressão ipsis literis, ou seja, literalmente como está aqui em Romanos. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então perceba que está a mesma coisa, o ipsis literis, isto é, literalmente como está em Romanos capítulo 4, verso 3. Do mesmo jeito. É como se fosse um copia e cola. Só que Paulo faz referência ao autor que é Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Então isso é citação. Então o autor, inspirado por Deus, cita um outro para dar sustentabilidade. E um detalhe, quando o autor do Novo Testamento faz uma citação de um autor do Antigo Testamento, ele está confirmando o Antigo Testamento. Diferentemente de muitos teólogos, né, que dizem que o Antigo Testamento não vale mais, o que vale é o Novo. Não, o Novo Testamento é a continuidade do Antigo. Por isso que o autor do Novo Testamento faz referência, alusão, menção, citação ou eco ao autor do Antigo Testamento. Tudo bem? Poderíamos analisar todos esses textos que estão aí aparecendo para você, mas por questão de tempo, você pode analisar com calma aí na sua casa. Vamos ao outro termo, que é intertextualidade implícita, e vamos chamar de alusão, que não é o mesmo da citação palavra por palavra. Vamos analisar um texto? Vamos analisar aí o livro de Colossenses, também escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja de Colossos, no Novo Testamento, capítulo 3 de Colossenses, verso 10. Colossenses 3, 10, que diz o seguinte: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando você vai para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então aqui está fazendo alusão. Então Paulo, em Colossenses, capítulo 3, verso 10, está fazendo alusão a Gênesis 1, 26, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então agora, não é todo o verso, não é toda a frase, não é toda a oração que é como se fosse um copia e cola, mas algumas palavras, ou seja, a imagem é tirada lá do livro de Gênesis e colocada aqui na epístola de Paulo. Então Paulo quis usar esta palavra imagem para falar que aqueles que nascem em Cristo, aqueles que estão em Cristo, Cristo vai fazer nova criatura, vai fazer a imagem dele, certo? Então é isso que o texto está aludindo a Gênesis capítulo 1, verso 26. Poderíamos analisar outros textos aqui, mas depois também você pode conferir em sua casa. Vamos ver agora a referência sutil ou eco. Vamos pegar aí, está fazendo o eco de Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, que é o eco das promessas, que aparece em textos posteriores. Aparece em Salmos capítulo 22, verso 27 e 28, Zacarias capítulo 8, verso 13, Apocalipse capítulo 7, verso 9 e outros textos. Depois, textos que falam de descendência, multiplicação, crescimento, que está em Gênesis capítulo 1, verso 28, Isaías capítulo 11, verso 2
e 9, Deuteronômio capítulo 30, verso 6 e Gênesis capítulo 17, verso 1 a 8. Então esses textos aí, Isaías, Deuteronômio e Gênesis capítulo 17, está fazendo alusão, ou melhor dizendo, eco a Gênesis capítulo 1, verso 28. Depois você pode conferir aí. E os textos aí estão Salmos 22, 27 e 28, Zacarias 8:13 e Apocalipse 7, verso 9 e 10, está fazendo um eco a Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Esses textos aí está falando da promessa, ou está falando ali de posteridade, de bênção. Eu vou analisar com você pelo menos um texto. Vamos lá, vamos para Salmos. Salmos capítulo 22, verso 27 e 28. Salmos, capítulo 22, verso 27 e 28. Diz assim: Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Esta palavra aqui, as famílias das nações, vai aparecer em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, quando Deus fala que Deus vai abençoar as famílias da terra. As famílias serão benditas, porque Deus abençoaria a partir de Abraão. Então perceba que esse termo está aparecendo também em Gênesis. Aparece também em Zacarias, Apocalipse, questão de posteridade. Deus vai abençoar todos aqueles que são dele. Beleza? É isso que o texto está dizendo. Então, esta é a questão do eco na Bíblia. Amigos, eu não sei se você compreendeu. Se você não compreendeu, você pode voltar ao vídeo, ver com calma, acompanhando os textos, e você vai ver que o termo intertextualidade não é difícil, como nós acabamos de estudar aqui. É só você prestar atenção, ver o que é eco, quando é uma palavra apenas que aparece em vários livros da Bíblia, a alusão quando é uma citação indireta, quando há algumas modificações, mas existem algumas palavras ali que fazem referência ao autor anterior, e a citação, que é o texto copia e cola, ipsis literis, literalmente. O autor cita igualzinho que estava no autor anterior. Tá certo? Então, isso que é intertextualidade. Espero que você tenha gostado do estudo. Se você não é inscrito no canal, reforce novamente, se inscreve no canal, compartilhe o link, comente, dê o like, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.